Fala pessoal, tudo bem? Tem alguém perdido na matemática aí? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre conjuntos numéricos. Mas antes, vamos falar um pouquinho da teoria. O que é um conjunto, afinal de contas, na matemática? Um conjunto é toda coleção ou classe de objetos bem definidos, o mesmo que agrupamento. Por exemplo, nós temos aqui o conjunto dos números ímpares. Tá vendo aqui? 1, 3, 5, 7. O nome do conjunto ele é denominado por letras maiúsculas e os elementos desse conjunto ficam entre chaves, sempre entre chaves, beleza? Outro exemplo aqui, ó, conjunto dos números primos. Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 5, 7. Lembra o que é o número primo? São aqueles divisíveis por 1 e por ele mesmo, apenas. Conjunto dos números positivos divisíveis por 25. 1, 5, 25. Tá vendo? Conjunto numérico é formado, como eu disse antes, por elementos bem definidos, certo? Ah, mas por que a gente tem que estudar esse raio de conjunto numérico? É porque, pessoal, quando chegar uma situação como essa aqui, por exemplo, ó, que vocês estão vendo aqui, você se depara com uma linguagem dessa aqui, ou uma escrita como essa aqui, e fala, mas que raio que o parta que é isso aqui? Para que serve isso aqui, né? Realmente, isso aqui é uma coisa que inventaram para encher o saco, né? Para encher o... Mas temos que aprender. Isso aqui faz parte da nossa vida desde antigamente e não vai deixar de fazer parte. Nós temos aqui um conjunto A, onde, olha só esses elementos aqui entre as chaves. X, que pertence aos números reais, ao conjunto dos números reais, tal que 2 é menor ou igual x menor que 10. O que isso significa? Aí, o que isso significa? Tá vendo aqui a resposta? 2, 3, 4, 5, assim por diante. Que o elemento x, que faz parte desse conjunto numérico, ele pertence ao conjunto dos números reais, sim, todos eles pertencem ao conjunto dos números reais. O 2, e esse elemento, ele é igual ou menor que 2. Tá vendo que 2 é menor ou igual ao x. Então o 2, como ele é igual, então ele tem que aparecer no conjunto. E ele é menor que x. Então 3, 4, 5 são partes dos elementos x, porque 2 é menor. E o elemento x, ele é menor que 10. Então por isso que o 10 não aparece aqui. Então fechou essa resposta. Mesma coisa aqui nesse conjunto D. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que x maior ou igual a 4. Então todos os elementos, incluindo o 4, né, porque aqui está falando que ele é igual, todos os elementos maiores que 4 vão fazer parte desse conjunto. Então 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Vocês entenderam? Olha só essa letrinha aqui, o que ela significa? Esse ezinho significa pertence, e caso apareça um ezinho com um corte no meio, ele não pertence. E a barrinha aqui, ó, divisória, essa em diagonal, significa tal que. Tal que é mais para frente a gente vai ver que é uma preposição que vai nos indicando as condições para que tal coisa aconteça, beleza? Muitas vezes na escola você já deve ter se deparado com esse desenho aqui, ó. O professor já deve ter cansado, já deve ter enchido o saco com esse desenho aqui, né? O que é esse desenho? Esse desenho é todo o universo dos conjuntos dos números.
E aqui nós temos que o universo é composto por números reais, números naturais, números inteiros, números racionais e os números irracionais. Vamos ver cada um deles, ok? Vamos começar pelo conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, que é o primeiro aqui. O que é o conjunto dos números naturais? O conjunto dos números naturais são os números que nós utilizamos para contar as coisas, os objetos, certo? Então, são os números que a gente conhece no nosso dia a dia. O 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Esse é o conjunto dos números naturais. Se caso vocês encontrem esse símbolo com um asterístico, o que significa? Significa que o 0 foi excluído do conjunto e ficou apenas 1, 2, 3 e assim por diante. Beleza, pessoal? Nossa, que chave feia! Porque esse é o conjunto dos números naturais, os números que nós usamos para contar as coisas. Porque você não tem como você dizer que numa sala de aula tem 15,4 alunos. Você sempre vai usar um número inteiro, um número completo. É por isso que o conjunto dos números naturais é usado no nosso dia a dia para contar objetos ou contar coisas. Agora, vamos para o próximo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Qual que é a diferença do conjunto dos números inteiros e do conjunto dos números naturais? É que no conjunto dos números inteiros, o que vai acontecer? Os negativos vão entrar, vão fazer parte desse conjunto. Nós temos aqui menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. O 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. E o conjunto dos números inteiros, eles se dividem da seguinte maneira. Eles podem ser conjunto dos números inteiros positivos. Está vendo aqui? Mesmo o 0 sendo neutro, ele entra dentro do conjunto. E temos o conjunto dos números inteiros negativos. Morreu aqui, beleza? Vamos para o próximo conjunto, que é o conjunto dos números racionais, que é representado pela letrinha Q. Beleza? Qual que é a diferença desse conjunto para os outros dois? É que todo número racional pode ser colocado na forma de fração. Você lembra o que é uma fração? Uma fração é composta por dois números inteiros, em cima e embaixo. Desde que embaixo não seja zero, né? Senão não vai ser uma fração. Ah, mas como que todo número inteiro pode ser uma fração? Por exemplo, nós podemos fazer o seguinte. 3 sobre 4, a fração 3 sobre 4 é igual a 0,75. Menos 1
sobre 2 é igual a menos 5. Estão vendo? Que eu consigo colocar isso aqui em uma fração e esse aqui também. Então, se você consegue, é isso que define os números racionais. Qual um outro exemplo também sobre números racionais? São as dízimas periódicas. O que são as dízimas periódicas? São aquelas que formam uma sequência infinita com os mesmos números, ou às vezes pode ser de uma sequência. Aqui nós tivemos 4, 4, 4, mas poderia ser 45, 45, 45. Então as dízimas periódicas fazem parte do conjunto dos números racionais, beleza? E por último nós temos o grupo dos loucos. Qual que é o grupo dos loucos, pessoal? Dos irracionais. E qual que é o conjunto dos números irracionais? O conjunto dos números racionais é formado por números decimais infinitos, não periódicos. Então as dízimas periódicas já não entram nesse conjunto e não podem ser descritos na forma de fração. Um exemplo de números irracionais: nós temos a raiz de 2, a raiz de 3, a raiz de 8. Ah, mas por quê? Porque são raízes imperfeitas. Você vai tirar, você não acha uma raiz perfeita, que não são quadrados perfeitos. O número π também é um número irracional. Por quê? Porque ele não é uma dízima periódica. Olha só que confuso que o número π é. Olha como que ele é formado. Não tem uma sequência, lógico, olha lá, 14, 15, 90, não tem uma sequência infinita, onde nós podemos seguir. E assim por diante. Então, tudo isso aqui é o conjunto dos números que vai encher o nosso saco durante muito tempo. Principalmente para vocês que estão aí prestando vestibular para a área de exatas. Quem for trabalhar com computação, em programação, boa sorte. Mas vai ter que entender isso aqui sim, beleza, pessoal? Então no próximo vídeo eu quero trazer alguns exemplos, alguns exercícios, para a gente ter uma noção do que esperar nos vestibulares e em concursos quando cair a teoria dos conjuntos, beleza?